O Manual de Epiteto. A respeito de cada ação, examina o que a antecede e o que a sucede, e então empreende. Senão, primeiro te entusiasmarás e, por não teres ponderado sobre as consequências, depois, quando estas se mostrarem vergonhosas, desistirás. Queres vencer os Jogos Olímpicos? Também eu, pelos deuses, pois é uma coisa bela. Mas examina o que antecede e o que segue tal vitória, e então empreende a ação. É preciso ser disciplinado, submeter-se a regime alimentar, abster-se de guloseimas, exercitar-se obrigatoriamente na hora determinada, tanto no calor como no frio. Não beber água gelada nem vinho, mesmo que ocasionalmente. Em suma, é preciso confiar-se ao treinador como ao médico. Depois, é preciso lançar-se à luta e, por vezes, machucar as mãos, torcer o tornozelo e engolir muita areia. Às vezes, tanto ser fustigado quanto, depois de tudo isso, ser vencido. Tendo examinado essas coisas, cada caso ainda queiras tornar-te atleta. Senão, do mesmo modo que as crianças se comportam, ora elas brincam de lutador, ora de gladiador, ora tocam trombetas, depois encenam uma tragédia, também tu serás ora atleta, ora gladiador, depois orador, e em seguida filósofo, mas nada serás com tua alma toda. Como um macaco imitarás tudo o que vires, uma coisa após a outra. Te agradará, pois nada empreenderás após exame e investigação, mas agirás ao acaso e sem ardor. Alguns, ao contemplarem e ouvirem um filósofo, um desses que falam bem como Sócrates, e de fato, quem é capaz de falar como ele? Querem também eles próprios ser filósofos. Homem, examina primeiro de que qualidade é a coisa, depois observa a tua própria natureza para saber se a pode suportar. Deseja ser pentatleta ou lutador? Olha teus braços e coxas, observa teus flancos, pois cada um nasceu para uma coisa. Creias que, sendo filósofo, podes comer do mesmo modo, beber do mesmo modo, ter regras e falta de humor semelhantes? É preciso que faças vigílias, que suportes fadigas, que te afastes da tua família, que sejas desprezado pelos servos, que com todos riam de ti, que tenhas a menor parte de tudo, nas horas, nos cargos públicos, nos tribunais, em todo tipo de assunto de pequena monta. Examina essas coisas que queres receber em troca delas e a ausência de sofrimento, a liberdade e a tranquilidade. Caso contrário, não te envolvas. Não sejas como as crianças, agora filósofo, depois cobrador de impostos, em seguida orador, depois procurador de César. Essas coisas não combinam. É preciso que sejas um homem bom, um homem certo, correto, e que seja amante das coisas boas. É preciso que cultives a tua própria faculdade diretriz, ou as coisas exteriores. É preciso que assumas ou a arte acerca das coisas interiores ou acerca das exteriores. Isto é, que assumas o posto de filósofo ou de homem comum. As ações convenientes são, em geral, medidas pelas relações. É teu pai? Isso implica que cuides dele, que cedas em tudo, que o toleres quando te insulta, quando te bate, mas ele é um mau pai? De modo algum, pela natureza, estás unidos a um bom pai, mas a um pai. Meu irmão é injusto, mantenha o teu próprio posto em relação a ele. Não examines o que ele faz, mas o que te é dado fazer, e a tua escolha estará segundo a natureza. Pois se não quiseres, outro não te causará dano, mas se sofrerás dano, quando supuseres ter sofrido dano. Deste modo, então descobrirás as ações convenientes para com o vizinho, para com o cidadão, para com o general, se te habituares a considerar as relações. Quanto à piedade, em relação aos deuses, sabe que o mais importante é o seguinte: que possuas juízos corretos sobre eles, que eles existem e governam todas as coisas de modo belo e justo, e que te disponhas a obedecê-los,
e aceitar todos os acontecimentos, seguindo-os voluntariamente como realizações da mais elevada inteligência. Assim, não censurarás jamais os deuses, nem os acusarás de terem te esquecido. Mas isso só é possível se tirares o bem e o mal das coisas que não são encargos nossos e os colocares nas únicas coisas que são encargos nossos. Pois se supuseres boas ou más algumas das coisas que não são encargos nossos, é absolutamente necessário. Quando não atingires as que queres ou te deparares com as que não queres, que censures os responsáveis, pois é natural a todo vivente evitar e afastar-se das coisas que se afiguram nocivas e de suas causas, como também buscar e admirar as coisas benéficas e suas causas. Então, é inconcebível que alguém, pensando sofrer algum dano, alegre-se com o que lhe parece danoso. Do mesmo modo, também é impossível que se alegre com o próprio dano. Daí também isto: um pai é ofendido pelo filho, quando não partilha com este as coisas que a este parecem boas. Polinices e Teócles também agiram assim, por acreditarem que a tirania fosse um bem. Em razão disso, o camponês insulta os deuses, bem como o marinheiro, o comerciante, os que perdem as mulheres e os filhos, pois aí onde está o interesse, aí também está a piedade. Quem cuida do desejo e da repulsa, como se deve, cuida também do mesmo modo da piedade. Convém fazer libações, sacrifícios e oferecer primícias, segundo os costumes ancestrais de cada um, mas de modo puro, não de modo indolente, nem descuidado, nem mesquinho, nem acima da própria capacidade. Quando recorreres à divinação, lembra que não sabes o que está por vir, mas vais ao adivinho para ser informado sobre isso. Vais sabendo já que és filósofo, qual é a qualidade do que está por vir. Se for algo que não seja encargo nosso, é absolutamente necessário que não seja nem um bem nem um mal. Então não leves ao adivinho desejo ou repulsa, senão te apresentarás tremendo diante dele, mas discernindo que tudo o que vier é indiferente, e nada seja o que for, se refere a ti, pois poderás fazer bom uso do acontecimento, e isso ninguém te impedirá. Vai confiante aos deuses, como teus conselheiros. Além disso, quando algo te for aconselhado, lembra quais conselheiros tu acolhes e quais, desobedecendo, recusarás ouvir. Consulta o oráculo do mesmo modo que Sócrates julgava ter valor. Para os casos nos quais o exame como um todo se refere às consequências e os pontos de partida para conhecer o assunto, não são dados nem pela razão, nem por alguma outra parte. Assim, quando precisares compartilhar um perigo com um amigo ou com a pátria, não consultes o oráculo se deves compartilhar o perigo, pois se o adivinho anunciar maus presságios, é evidente que isso significa ou a morte ou a perda de alguma parte do corpo, ou exílio, mas a razão te impele, mesmo nessas situações, a ficar ao lado do amigo ou da pátria e expor-te ao perigo. Portanto, dá atenção ao maior dos. Portanto, dá atenção a tudo isto. E Apolo, Pítico, que expulsou do templo o homem que não socorreu o amigo que estava sendo assassinado. Fixa a partir de agora um caráter e um padrão para ti próprio que guardarás quando estiveres sozinho ou quando te encontrares com os outros. Na maior parte do tempo, fica em silêncio ou com poucas palavras fala o que é necessário. Raramente, quando a ocasião pedir, fala algo, mas não sobre coisa ordinária, nada sobre lutas de gladiadores, corridas de cavalos, nem sobre atletas, nem sobre comidas ou bebidas. Assuntos falados por toda parte. Sobretudo, não fales sobre os homens recriminando-os, ou elogiando-os, ou comparando-os. Então, se fores capaz, conduz a tua conversa e a dos que estão contigo para o que é conveniente. Porém, se te encontrares isolado, em meio a estranhos, guarda silêncio. Não rias muito, nem sobre muitas coisas, nem de modo descontrolado. Recusa-te a fazer juramentos.
se possível por completo, senão na medida do possível. Põe de lado os banquetes de estranhos e de homens comuns, mas se um dia surgir uma ocasião propícia, mantém-te atento e jamais caias nas vulgaridades, pois sabes que, quando o companheiro for impuro, quem convive com ele necessariamente se torna também impuro, mesmo que por acaso esteja puro. Acolhe as coisas relativas ao corpo na medida da simples necessidade, alimentos, bebidas, vestimentas, serviçais, mas exclui por completo a ostentação e exclui também por completo o luxo. Quanto aos prazeres de Afrodite, deves preservar-te ao máximo até o casamento, se manter puro. Mas se te engajares neles, é preciso tomá-los conforme costume, com muito respeito e precaução. No entanto, não sejas grave nem crítico com os que fazem uso deles, nem anuncies repetidamente que tu próprio não fazes. Se te disserem que alguém maldosamente falou coisas terríveis de ti, não te defendas das coisas ditas, mas responde que ele desconhece meus outros defeitos, ou não mencionaria somente esses. Não é necessário ir frequentemente aos espetáculos, mas se surgir uma ocasião propícia, não mostres preocupação com ninguém, senão contigo mesmo, isto é, querer que aconteçam somente as coisas que acontecerem e que vença somente o vencedor, pois assim tu não te farás entraves. E abstente por completo de gritar, rir de alguém ou comover-te. Uma vez tendo saído do espetáculo, não fale muito sobre o que lá se passou, na medida em que isso não leva à tua correção, pois a partir de tal ação será evidente que admiraste o espetáculo. Nem ao acaso, nem prontamente vás às palestras dos outros, mas se fores, guarda um caráter ao mesmo tempo reverente, equilibrado e cordial. Quando fores te encontrar com alguém, sobretudo algum entre os que parecem proeminentes, indaga a ti mesmo o que Sócrates ou Zenão fariam em tais circunstâncias e não te faltarão meios para agir convenientemente. Quando fores encontrar alguém do grupo dos muito poderosos, considera a possibilidade de que não o acharás em casa, de que serás impedido de entrar, de que as portas se fecharão para ti, de que ele não te dará atenção. E se ainda assim for conveniente ir, vai, mas suporta os acontecimentos e jamais digas a ti mesmo: isto não vale tanto, pois orientar-se pelas coisas exteriores é próprio do homem comum. Não conversa, nas conversas, desiste de lembrar frequente e desmedidamente as tuas ações e aventuras perigosas, pois não é prazeroso para os outros ouvir as coisas que te acontecerem, quanto te é lembrar. Nas conversas, desiste de lembrar frequente e desmedidamente as tuas ações e aventuras perigosas, pois não é prazeroso para os outros ouvir as coisas que te aconteceram, quanto te é lembrá-las. Desiste também de provocar risadas, pois tal atitude resvala na vulgaridade, como também pode fazer com que os teus próximos percam o respeito por ti. Encetar conversas vergonhosas é perigoso. Quando isso ocorrer, se a ocasião for propícia, repreende quem se comporta assim. Se a ocasião não for propícia, mostra por meio do silêncio, do rubor e de um ar sóbrio que estás descontente com a conversa. Quando aprenderes a representação de algum prazer ou de alguma outra coisa, guarda-te que não sejas arrebatado por ela, que o assunto te espere. Conceda um tempo para ti mesmo. Lembra então destes dois movimentos, um no qual desfrutarás o prazer e o outro posterior, no qual, tendo-o desfrutado, tu te arrependerás
tu te arrependerás e criticarás a ti mesmo. Compare, então, com esses dois momentos, o quanto, abstendo-te desses prazeres, tu te alegrarás e tecerá elogios a ti próprio, porque se sentirás forte. Porém, caso a ocasião propícia para empreender a ação se apresente, toma cuidado, que não te vençam sua doçura e sua sedução. Compara isso ao quão melhor será para ti teres a ciência da obtenção da vitória contra os prazeres e contra tudo que leva o homem à ruína. Quando discernires que deves fazer alguma coisa, faz, jamais evites ser visto fazendo-a, mesmo que a maioria suponha algo diferente sobre a ação, pois se não fores agir corretamente, evita este tipo de ação, pois haja apenas na correção. Mas se fores agir corretamente, por que temer que os que te repreenderão incorretamente vejam o que estás a fazer? Quando está a agir corretamente, não tem que se envergonhar de que olhos o vejam. Assim como é dia e noite, possuem pleno valor quando em uma proposição disjuntiva, mas não em uma conjuntiva. Assim também, tomar a maior parte da comida tem valor para o corpo, mas não o valor comunitário, que é preciso observar em um banquete. Quando então comeres com alguém, lembra-te de não veres somente o valor para o corpo dos pratos postos à tua frente, mas que também é preciso que guardes o respeito para com o anfitrião. Se aceitares um papel além de tua capacidade, tanto perderás a compostura quanto deixarás de lado aquele que é possível que bem desempenhes. Do mesmo modo que, ao caminhares, tomas cuidado para que não pises em um prego ou não torças o pé. Assim, também toma cuidado para que não causes dano à tua faculdade diretriz. Se guardamos atentamente essas regras, nós empreenderemos cada ação com mais segurança. O corpo é a medida das posses de cada um, como o pé é da sandália. Se te fixares nisso, guardarás a medida, mas se fores além, necessariamente cairás no abismo. E assim, igualmente, a respeito da sandália. Se fores muito além do pé, ela torna-se dourada, em seguida púrpura, depois bordada, pois, uma vez ultrapassada a medida, não há mais limite algum. As mulheres, logo após os seus 14 anos, são chamadas de senhoras pelos homens, vendo assim que nenhuma outra coisa lhes cabe, exceto se deitarem com eles. Mas um homem justo jamais cometerá tal abominação, pois sabe ele que, digam o que digam, uma jovem de 14 anos não é uma mulher. É sinal de incapacidade ocupar-se com as coisas do corpo, tal como exercitar-se muito, comer muito, beber muito, evacuar muito, copular muito. É preciso fazer essas coisas como algo secundário, que a atenção seja toda para o pensamento. Quando alguém te tratar mal ou falar mal de ti, lembra que ele o faz ou fala pensando que isso lhe é conveniente. Não lhe é possível, então, seguir o que se te afiguras, mas o que se lhe afigura, de modo que, se equivocadamente se lhe afigura, aquele que sofre o dano é quem está enganado. Com efeito, se alguém supuser falsa uma proposição, uma proposição conjuntiva verdadeira, não é a proposição conjuntiva que sofre o dano, mas quem se engana. Agindo de acordo com isso, serás gentil com quem te insulta. Diz, pois, em cada uma dessas ocasiões, assim lhe parece. Toda coisa tem dois lados, um suportável e o outro não suportável. Por exemplo, se teu irmão for injusto contigo, não o tomes por aí, isto é, que ele é injusto, pois isso não é suportável, mas toma-o antes por aqui, que ele é teu irmão,
e que fostes criados juntos, assim o tomarás de acordo com o que é suportável. Estes argumentos são inconsistentes. Eu sou mais rico do que tu, logo sou superior a ti. Eu sou mais eloquente do que tu, logo sou superior a ti. Mas antes, estes são consistentes. Veja, eu sou mais rico do que tu. Logo, minhas posses são maiores do que as tuas. Eu sou mais eloquente do que tu. Logo, minha eloquência é maior do que a tua. Pois tu não és nem as posses, e tu não és nem a eloquência. Alguém se banha de modo apressado. Não digas que ele se banha de modo ruim, mas de modo apressado. Alguém bebe vinho. Não digas que ele bebe de modo ruim, mas que bebe vinho. Pois antes de discernir a opinião dele, como sabes que ele age de modo ruim? Assim não ocorrerá que aprendas as representações compreensivas de uma coisa e des assentimento a outras. Jamais te declares filósofo, nem entre os homens comuns. Fales frequentemente sobre princípios filosóficos, mas age de acordo com os princípios filosóficos. Por exemplo, em um banquete, não discorras sobre como se deve comer, mas como come. Num banquete, não discorras sobre como se deve comer, mas come como se deve comer. Lembra que Sócrates, em toda parte, punha de lado as demonstrações, de tal modo que os outros o procuravam quando desejavam ser apresentado aos filósofos por ele, e ele os levava. E desta maneira, sendo desdenhado, ele ia. Com efeito, caso, em meio a homens comuns ou uma discussão sobre algum princípio filosófico sobrevenha, silencia ao máximo, pois o perigo de vomitar imediatamente o que não dirigiste é grande. E quando alguém te falar que nada sabes e não te morderes, sabe então que começaste a ação, do mesmo modo que as ovelhas não mostram o quanto comeram, trazendo a forragem ao pastor, mas, tendo digerido internamente o pasto, produzem lã e leite. Também tu não mostres os princípios filosóficos aos homens comuns, mas, após tê-los digerido, mostra as ações. Quanto ao corpo, quando tiveres te adaptado à frugalidade, não te gabes disso, nem digas em toda ocasião, se beberes águas, que bebes águas. Se quiseres em algum momento exercitar-se para uma tarefa árdua, faze isso para ti mesmo, e não para olhos alheios. Não abraces estátuas, mas se tiveres forte sede, bebe um gole de água e cospe, e não digas a ninguém. Postura e caráter do homem comum. Jamais espera benefício ou dano de si mesmo, mas das coisas exteriores. Postura de caráter do filósofo. Espera todo benefício e todo dano de si mesmo. Sinais de quem progride. Não recrimina ninguém, não elogia ninguém, não acusa ninguém, não reclama de ninguém. Nada diz sobre si mesmo, como quem é o que sabe. Mas age sempre na correção, fazendo o bem a todos. Quando em relação a algo é entravado ou impedido, recrimina a si mesmo. Se alguém o elogia, se ri de quem. Se alguém o elogia, não se ri de quem o elogia, mas também não se mostra cheio de si. Fica quieto. Se alguém o recrimina, não se defende. Vive como os convalescentes, precavendo-se de mover algum membro que esteja se restabelecendo antes que se recupere. Retira de si todo desejo e transfere a repulsa unicamente para as coisas que, entre as que são encargos nossos, são contrárias à natureza. Para tudo faz uso do impulso amenizado. Se parecer insensato ou ignorante, não se importa. Em suma, guarda-se atentamente como se fosse um inimigo traiçoeiro.
Quando alguém se crê merecedor de reverência por ser capaz de compreender e interpretar os livros de Crisipo, diz para si mesmo: de Crisipo, se Crisipo não escreveu de modo obscuro, ele não tem pelo que se crer merecedor de reverência. Mas o que eu desejo? Conhecer a natureza e segui-la. Busco então quem a interpreta. Ouvindo que é Crisipo, vou a ele, mas não compreendo seus escritos. Busco então quem o interpreta. Até aí, absolutamente nada há que mereça reverência. Quando eu acho o intérprete, resta-me fazer uso das coisas prescritas. Unicamente isso é digno de reverência. Ora, se admiro o próprio ato de interpretar, que outra coisa me torno senão um gramático ao invés de filósofo? Com a diferença que, no lugar de Homero, interpreto Crisipo. Então, quando alguém me disser, interpreta algo de Crisipo para mim, sobretudo enrubescerei, quando não for capaz de exibir ações semelhantes às palavras e condizentes com elas. Respeita todas as coisas que foram expostas como se fossem leis, como se cometestes uma impiedade se as transgredires. E se alguém falar algo de ti, não dês atenção, pois isso não é mais ação tua. Porquanto tempo ainda esperarás para que te julgues merecedor das melhores coisas e para que em nada transgridas os ditames da razão. Recebeste os princípios filosóficos com os quais foi preciso concordar, e concordaste. Por qual mestre ainda esperas para que confies a ele a correção de ti mesmo? Não és mais um adolescente, já és um homem feito. Se agora fores descuidado e preguiçoso, e sempre fizeres adiantamentos após adiantamentos, fixando um dia após o outro, o dia depois do qual cuidarás de ti mesmo, não perceberás que não progrides, e permanecerás tanto vivendo quanto morrendo um homem comum. Então, a partir de agora, como um homem feito e que progride, considera a tua vida merecedora de valor, e que seja lei inviolável para ti tudo o que se afigurar como melhor. Então, se uma tarefa árdua, ou prazerosa, ou grandiosa, ou obscura, se for apresentada, lembra que essa é a hora da luta, que essa é a hora dos Jogos Olímpicos, e que não há mais nada pelo que esperar, e que por um revés ou um deslize perdesse o progresso ou o conserva. Deste modo, Sócrates realizou-se. De todas as coisas com que se deparou, não cuidou de nenhuma outra exceto a razão. E tu mesmo, que não seja Sócrates, deves viver desejando ser como se fosse um Sócrates. O primeiro e mais necessário tópico da filosofia é o da aplicação dos princípios, por exemplo, não sustentar falsidades. O segundo é o das demonstrações, por exemplo, porque é preciso não sustentar falsidades. O terceiro é o que é próprio para confirmar e articular as anteriores, por exemplo, porque isso é uma demonstração. O que é uma demonstração? O que é uma consequência? O que é uma contradição? O que é o verdadeiro? O que é o falso? Portanto, o terceiro tópico é necessário em razão do segundo, e o segundo em razão do primeiro, mas o primeiro é o mais necessário e onde é preciso se demorar. Porém, fazemos o contrário, pois no terceiro despendemos nosso tempo e todo o nosso esforço é em relação a ele, mas do primeiro descuidamos por completo. Eis aí porque, por um lado, sustentamos falsidades e, por outro, temos a mão como se demonstra que não é apropriado sustentar falsidades. É preciso, em toda ocasião, ter à mão o seguinte: conduze-me, Zeus, e tu também, destino para o posto ao qual um dia foi designado, que, diligente, eu vos seguirei. E se mal me tornando, não o quiser, ainda assim vos seguirei. Aquele que, de modo justo, ceder à necessidade é,
para nós sábio e conhecedor das coisas divinas. Criton, se assim é desejado pelos deuses, que assim seja. Anito e Meleto podem até errar, mas coisa difícil de acontecer é isso. Anito e Meleto podem até errar, e não é coisa difícil de acontecer isso. Notas por Aldo de Nusse. Neste caso, EP expressa uma relação de dependência referindo-se a coisas que nos têm como causa única e sobre as quais temos absoluto controle. São, portanto, coisas que dependem de nós. Como Epiteto dirá a seguir, é preciso que nos concentremos sobre as coisas que estão sob nosso controle em três sentidos: em relação à representação, retirando dela todo juízo, equivocando a partir da compreensão de que nada que não depende de nós é por si mesmo um bem ou um mal. Em relação ao desejo e à repulsa, partindo mais uma vez da compreensão de que nada externo é por si só um bem ou um mal. É preciso que o desejo e a repulsa se expliquem não mais as coisas que não dependem de nós, sendo-nos necessário desejá-las como são, mas as coisas que estão sob nosso controle. Em relação ao impulso, uma vez cientes de que produzimos nosso bem e nosso mal, é preciso moderar os nossos impulsos e encontrar o modo de agir segundo a natureza. Liberdade traduz que significa primeiramente a condição do cidadão, oposta à do escravo. Em Epiteto, assinala a condição do filósofo, oposta à do homem que se submete às coisas que não estão sob seu controle. Eudaimonia, representação traduz, para os estoicos, é uma alteração, uma afecção da mente que se produz pelo contato do objeto externo com a mente. Tal pode ser ou uma representação compreensiva, de caráter objetivo, ou uma representação não compreensiva, contaminada pelas paixões e de caráter subjetivo. Assim, para dar assentimento à primeira e não à segunda, é preciso purificar a alma das falsas opiniões, de modo que essas não se misturem às representações, falsificando-as. Se dermos assentimento a uma representação não compreensiva, colocamos-nos sob o domínio das paixões, em razão do que perdemos tanto a medida da reta ação quanto o domínio sobre nós mesmos. Assim, fazer o bom uso das representações significa testá-las e dar assentimento somente às representações compreensivas. Os estoicos retomam a noção ecrática de logos, princípio diretor do real, e por isso identificado com Zeus, lei que orienta o surgimento, o desaparecimento e as transformações de todas as coisas do mundo, e também princípio físico da realidade, o fogo. Como as mutações do real ocorrem de acordo com uma medida, o logos estabelecedor dessa medida é racional. Essa razão é inerente ao próprio mundo, visto ser também corpórea. É o logos, dessa forma, a própria natureza, em três sentidos principais: a razão que governa o real, a lei que rege o fluxo das coisas e o princípio corpóreo e elementar de toda a realidade. Para os estoicos, seguir a natureza significa seguir essa razão universal, na medida do humanamente possível, modelando e abraçando a instância humana do Logos, o reflexo do Logos em nós mesmos, a nossa faculdade diretriz, isto é, a humana razão. Precisamos fortalecer a razão individual para que vivamos de acordo com ela e não sobre o influxo das paixões. Viver sobre o influxo das paixões no estoicismo significa viver dominado pela inferioridade e exterioridade. Paixão traduz o grego ou o latino passion,
que significam sofrimento físico ou moral. Evitar a paixão não é, no estoicismo, evitar o mundo dos sentidos, mas não agir sobre o influxo da paixão, e sim sobre o influxo da razão. Assim, o prazer será bom se for racional ou razoável, e também a dor será boa e apenas se for suportada racionalmente, pois tanto o prazer quanto a dor, se experienciados sem reflexão, podem ser destrutivos para o ser humano, visto não comportarem limite em si mesmo. O primeiro passo rumo à construção de uma sabedoria humana é identificar e descartar as falsas opiniões. Só após um longo exercício de prática filosófica será possível começar a compreender o que se é ou o que se quer. É preciso que tal exercício se realize de forma voluntária. Ao praticante do estoicismo só cabe fazer algo ou deixar de fazer algo se souber por qual razão fazê-lo ou não. O processo de desenvolvimento moral supõe um indivíduo livre que se dispõe a realizá-lo voluntariamente. À medida que, partindo das menores coisas, empreendemos um gradual e abrangente processo de reflexão sobre nossa condição, chegamos a uma compreensão existencial, isto é, não meramente verbal, do caráter efêmero de tudo o que é humano, bem como da necessidade de que tenhamos isto sempre em mente para nos prepararmos para aceitar os acontecimentos e não perdermos tempo com preocupações e sofrimentos inúteis. Escolha traduz o grego, que é a faculdade humana de escolha que operará bem se o homem dispuser de opiniões retas. É preciso compreender a partir da noção já apresentada acima. Essa irritação é irracional, pois revela incompreensão e falta de reflexão. Dá-se por não se ter refletido sobre aquilo que poderia ocorrer ou por querer que tais coisas não ocorram, o que é o mesmo que querer controlar o que não está sob nosso controle. A denúncia dos enganos da opinião, que se apoia no ouvir dizer sem reflexão, é comum a todo o socratismo. Tal denúncia é acompanhada pela afirmação do caráter terapêutico da crítica à opinião, que se traduz pela eliminação dos sofrimentos e dos medos que têm sua origem na ignorância. Encontramos expressão formidável disso, por exemplo, em Lucrécio. Pois assim como as crianças têm medo de tudo no escuro, assim nós, em plena luz, tememos coisas que não são mais de temer que aquelas que nas trevas apavoram as imaginações infantis. Esses terrores do espírito, essas trevas da alma, não os podem espantar os raios de sol ou a claridade do dia, mas tão somente a luz da razão e o estudo da natureza. Marco Aurélio, citando Sócrates, diz que este chamava as crenças populares de monstros que assustam as crianças. Um tema central do estoicismo é a reflexão sobre a morte. Tal reflexão tem como objetivos, primeiro, tornar-nos cientes de nosso caráter efêmero, para que vivamos mais intensamente e não deixemos as coisas importantes para depois, um depois que pode não haver. Mostrar que a morte não é um mal e que não é o fim da nossa existência e que não é preciso temê-la. Há um tesouro de reflexões sobre esse tema no pensamento dos socráticos. A morte chega a todos, mas temos, obviamente, que esperá-la de forma natural para merecermos os dias de sofrimento, os dias de glória, os dias de contentamento no outro lado da vida. Contar-me-ei aqui em citar Sócrates, que segundo Platão teria dito em sua defesa no tribunal de Atenas não temer a morte, pois ou ela defenderei aqui Sócrates, que disse no tribunal não temerá a morte, pois por ter vivido de modo digno, ele iria para um lugar no qual encontraria as almas de outros homens dignos, não sendo de novo
preciso temê-la. A palavra grega que se refere a qualquer qualidade excelente que algo tenha. Por exemplo, um edifício de Arate, se é sólido ou belo. Um carneiro de Arate dá boa lã. Um guerreiro tem Arate, se é forte e corajoso. E o mesmo vale para as qualidades da mente humana. O bom uso das representações da CA, quando, a partir de uma reflexão que nos leva a opiniões acertadas, compreendemos que nada exterior a nós é propriamente nosso. O nosso bem estará nessa capacidade desenvolvida pela reflexão de, através de uma sabedoria humana, transformar tudo o que for exterior a nós em um bem. A vida é como uma viagem marítima. Quando descemos a praia em uma escala, podemos ter algumas alegrias, como recolher uma conchinha, pegar um peixinho, mas precisamos ter sempre em mente que, a qualquer momento, o navio irá zarpar, quando então, sendo chamados, necessariamente deixaremos tudo para trás. Assim também na vida. Podemos ver por outra, obter algo, podemos, vez por outra, obter algo que nos dê alegria, mas não é adequado esquecer que a qualquer momento o mesmo destino que nos concedeu tal coisa pode retirá-la. É preciso, então, com equidade e gratidão, deixar que o destino a leve de volta. Nas diatribes, mulher e filho são comparados às conchinhas com as quais brincam as crianças. Assim, o marinheiro, nas escalas, vendo-se diante de tais coisas à beira-mar, reencontraria estas alegrias na infância, as quais teria de abandonar tão logo o capitão anunciasse a partida. Portanto, a conchinha e o peixinho significam os refrigérios com os quais nos deparamos ao longo da vida, que não podem ser confundidos com aquilo para o que verdadeiramente nascemos e pelo que viajamos ou vivemos. E mais, consciência disso devemos ter na velhice, quando não há mais tempo a perder. Parte da preparação para as coisas que podem sobreviver, parte da preparação para as coisas que podem sobrevir e discernir em nós mesmos a qualidade que nos permitirá abordá-las de modo adequado. O império sobre si mesmo. Temos associado a Eleutéria no estoicismo. O indivíduo se torna mestre de si mesmo na medida em que não é conduzido pelo preconceito e não se deixa conduzir pela externalidade. Cartéria, o indivíduo persevera em seus projetos na medida em que não é conduzido pelas coisas externas. Anexitáquia, essa paciência decorre do fato de possuir uma opinião acertada quando ao caráter da injúria. O indivíduo que se preocupa com a opinião alheia, querendo controlar algo que não está sob seu controle, se deixa determinar pela externalidade. Uma reflexão adequada sobre a condição humana nos revelará que as coisas que consideramos nossas estão conosco simplesmente como os utensílios em um quarto de hotel. Se compreendermos existencialmente essa verdade, não nos inquietaremos quando perdermos aquelas coisas, ou melhor, quando as restituirmos. Uma reflexão adequada sobre a condição humana nos revelará que as coisas que consideramos nossas estão conosco simplesmente como os utensílios em um quarto de hotel. Se compreendermos existencialmente essa verdade, não nos inquietaremos quando perdermos aquelas coisas, ou melhor, quando as restituirmos. Paulatinamente livres das paixões, atingimos a ausência de sofrimento da alma, que se opõe a estado passivo onde imperam o sofrimento, a dor e a aflição.
É preciso observar que, para os estoicos, apatia não significa insensibilidade, mas sim não ceder ao ímpeto que vem do exterior, não se deixar determinar pela paixão. Ataraxia. Epiteto se refere ao perigo da vaidade em razão de conhecimentos adquiridos por estudos filosóficos. Isso porque o vaidoso se faz dependente da aprovação alheia, tornando-se cativo dela. Está sob nosso controle instruir o servo para bem nos servir, mas está sob o nosso controle dele seguir ou não as instruções. A divindade, literalmente, não pode estar no mal, ou seja, nosso valor depende somente de nós mesmos, qualidades presentes nos que se desenvolvem moralmente. Qualidades presentes nos que se desenvolvem moralmente. Quer dizer, buscar vantagens materiais, os bens morais. Um óbolo equivale à sexta parte de uma dracma, a unidade monetária da Grécia Antiga. É impossível que a natureza do mal exista no mundo, já que este segue leis imutáveis, invioláveis e harmônicas. Para os estoicos, o mal substancial também não existe ao homem, pois todo erro é fruto de uma falsa opinião. O estoicismo, na medida em que é um socratismo, adere ao princípio fundamental do eudaimonismo, a afirmação de que todos querem ser felizes e, portanto, querem o melhor ou aquilo que lhes parece o melhor. Regra de prudência. Esse parágrafo é praticamente idêntico ao que aparece nas diatribes de Epiteto. Não foi comentado por Simplício, o que indica que foi anexado posteriormente ao Exiridium. Se forem verdadeiros aqueles ditos, forem verdadeiros dos filósofos acerca da origem comum dos deuses e dos homens, que outra coisa resta aos homens senão reafirmar o dito de Sócrates, o qual, quando se lhe perguntava de que país era, jamais dizia ser ateniense ou coríntio, mas cidadão do cosmos. Cidadão do cosmos traduz que pode significar também bem arranjado, bem ordenado. É preciso notar que cosmos indica ainda a própria boa ordem do mundo. O termo latino mundus tem sentido semelhante a cosmos, significando a abóbada celeste. O nosso mundo e como adjetivo o que é limpo, puro. Daí nosso adjetivo imundo. Podemos, através dessas poucas palavras, vislumbrar um princípio fundamental do socratismo. O mundo é em si mesmo uma ordem, uma bela ordem, seguindo leis que lhe são inerentes e que o continuem, que o constituem. A ordem das coisas é contestável pela sucessão ordenada das estações, pelo crescimento das plantas, pelo movimento dos astros. E o homem é parte integrante dessa ordem. Assim, para ser bom e belo e, portanto, feliz, é preciso que o homem realize dentro de si essa ordem cósmica. Quem se concentra na busca das coisas exteriores mostra que as valoriza mais que os bens interiores, que são adquiridos através da reflexão e de uma prática que esteja em conformidade com essa reflexão. Sendo assim, necessariamente deixará em segundo plano a busca pelos bens interiores. A novidade que Sócrates e seus seguidores trazem em relação à piedade é a proposta de uma religiosidade que seja ao mesmo tempo um serviço à liberdade e à humanidade e que contenha em si a afirmação da responsabilidade moral de cada ser humano, concepção que prescreve ao homem uma reflexão contínua sobre seus valores e sua condição. De acordo com o mito, Polinice e Eteocles, filho de Édipo, concordaram em governar Tebas em turnos de 1 ano. Eteocles, porém, uma vez tendo assumido o trono, não quis mais deixá-lo. Polinice
Então organizou um exército e atacou Tebas. E os dois irmãos se mataram um ao outro, numa luta sangrenta durante a batalha. Indiferente traduz a diáspora, regra de prudência. Esse exercício estimula a reserva, evitando que o praticante do estoicismo se desvie e se perca na exterioridade. Alguém que busca o luxo, 49, e a ostentação está evidentemente voltado para a externalidade. 50. Admirar excessivamente um espetáculo é signo de uma alma superficial, que se deixa determinar pela externalidade. É preciso ter sempre em mente os grandes exemplos de dignidade para nos guiarmos. 51. 52. Um homem que se gaba é naturalmente vaidoso. 53. Por meio do rubor, sem esconder os verdadeiros sentimentos quanto às palavras inapropriadas. Como disse Musônio, Rufo, professor de Epiteto, se realizares um ato nobre com o sofrimento passa, mas a nobreza permanece. Se realizarmos um ato ruim, um ato torpe, com prazer, o prazer passa, mas a torpeza permanece. Valor traduz axia. Daí a necessidade de conhecer a si mesmo. A destruição dos limites se dá pela ação movida, não pela razão, mas por alguma paixão, a qual, por ser irracional, não é determinada ou limitada. Senhoras, traduz cuirai, domina em latim. É aquela que tem poder, autoridade, que domina. O termo domina era primeiramente aplicado às mulheres casadas das classes altas romanas e, secundariamente, às filhas delas. Assim, chamar uma moça de curia, domina, significa, neste contexto histórico, evidenciar que ela já está pronta para se casar. Os socráticos conclamavam as mulheres para as atividades intelectuais e filosóficas. Havia filósofas. Entre os cínicos, os jardins de Epicuro recebiam mulheres. O estoico Sêneca escreveu algumas obras especialmente endereçadas às mulheres.